Bom dia, bom dia. Vamos só aguardar mais um pouquinho para ver se mais gente entra. Só um instantinho, gente. Pessoal, quem está nessa sala, que não começa com a inicial A, volta lá na sala que tem os links e tem as ordens alfabéticas, né, de quem vai participar de cada sala. Então, para essa sala, só ficaram as pessoas que iniciam com a letra A, tá certo? No chat aqui foi posto o link das salas. Então, trabalhadores discentes que iniciam com outras letras, verifiquem qual o link da sala de vocês.
Pronto, Manu já deu ok, que a gente já pode começar. Novamente, bom dia a todos e a todas. Eu acho que eu estou vendo mulheres, deixa eu ver se nós temos. Temos, sim. São mulheres? Bom dia, então. Pedimos desculpas, gente, por todos esses atropelos. Eu acho que desde que começou essas questões remotas, que vocês vêm participando de encontros, né, de reuniões que às vezes, por conta da internet, né, por conta de sistema que a gente não consegue gerenciar o pessoal, acontecem esses problemas, né? Então, a plataforma ela deu um probleminha e o que a gente tinha programado, né, para acontecer, vai acontecer em pequenos grupos. A gente já tinha esse momento que nós íamos ficar em pequenos grupos, que iam ser de forma mais aleatória, mas aí a gente precisou reorganizar. Eu espero que vocês compreendam, né, que isso foge do nosso controle, mas eu espero também que a gente tenha uma manhã muito proveitosa, muito produtiva, apesar do atraso, né? Desse atrasozinho que a gente tem. Então, eu queria, como a gente está aqui num grupo pequeno, eu queria rapidamente que vocês, quem puder ligar a câmera, eu ficaria muito feliz para não ficar sozinha aqui com a câmera ligada. Quem puder abrir o áudio para se apresentar, dizer de onde é, uma conversinha rápida. A Vani abriu a câmera. Ótimo. Vou abrir rapidinho, bom dia a todos. Ivna, gente, ela também é tutora. Deu um probleminha na sala que ela ia ficar. E Ivna vai ficar aqui na tutoria junto comigo hoje. Com certeza que nós possamos aproveitar ao máximo nesse momento. E como a Ananda reforçou, né, a nossa oficina, reconhecendo os sinais de alerta no pré-natal e puerpério. Esse é o nosso primeiro encontro. Nós esperamos que seja um momento realmente de compartilhamento e de experiências, que nós possamos aproveitar ao máximo. E para que esse aproveitamento ele comece de forma, né, ímpar, abram suas câmeras, quem puder, né, abra seu microfone, se apresente. Infelizmente, como eu estou aqui com dados móveis, eu vou ter que desligar a câmera, mas estarei aqui vendo e ouvindo a todos, ok? Bom dia a todos. Deixa eu fazer só uma pergunta de antemão. Lá na nossa unidade de saúde, nós somos em 3 equipes, 6 profissionais de nível superior, e eu sou a preceptora da medicina de família. Aí o que acontece? Marcaram 3 profissionais de nível superior, 5 pela manhã, 3 médicos e 2 enfermeiras contando comigo, e a residente vai ficar sozinha agora de manhã lá. Eu estou bem preocupada com isso. Existe a possibilidade de trocar de turma para eu ir para a turma da tarde? Aline, o que a gente tinha recebido de orientação é que realmente a gestão precisava organizar bem direitinho para que não ficasse essa questão de ou a unidade sem profissional ou alguma coisa do tipo, porque não ia poder modificar depois. Mas, Manu, você consegue nos ouvir? Porque aí eu vou participar, se tiver que ser pela manhã, mas seria com dados móveis também, porque eu vou ter que estar aqui na unidade e, eventualmente, eu vou ter que atender, porque, como tem outras unidades sem médico, vai ter muita demanda, sabe? Não é uma coisa só da minha unidade, né? Entendi. Ficou bem complicado isso. E hoje é sexta-feira, ainda tem esse detalhe. Pronto, Aline, eu acho que não vai poder, você vai ter que ficar agora de manhã, mas não tem problema, assim, se precisar fazer atendimento, o que você puder, enquanto você puder participar, você participa, tá bom? Certo, obrigada.
Pessoal, rapidinho, eu estou tentando compartilhar aqui minha tela e eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela inteira com vocês, porque só apresentando a aba eu não estou conseguindo. Conseguiram ver, gente, a minha tela? Sim, tá dando para ouvir, para ver. Sim, tá. Eu só vou fazer uma apresentação breve, né? Porque. Pronto. Deixa só eu voltar aqui. Como eu consegui essa, eu vou só parar essa apresentação para fazer a da plenária rapidinho, só para vocês. Então, gente, sejam bem-vindos ao curso Reconhecendo os Sinais de Alerta no Pré-Natal e Puerpério. O objetivo geral desse curso, né, é qualificar a atuação dos profissionais, né, de saúde na assistência perinatal, focado no reconhecimento justamente desses sinais de alerta. Então, todas as temáticas que a gente vai trazer ao longo do curso são sobre o reconhecimento desses sinais de alerta para os principais agravos, tanto do pré-natal quanto do puerpério no âmbito da atenção básica, né? Então, a gente vai ver muitas coisas que a atenção básica, ela pode ser, sim, resolutiva, né? E o público-alvo são os profissionais, só um momento. O público-alvo são os profissionais de enfermagem e os profissionais de medicina, né, que atuam na atenção primária. É uma modalidade online, esse curso ele já aconteceu em outros momentos de forma presencial, né, mas agora a gente está fazendo ele nesse formato online, e aí a carga horária é de 30 horas, né, e aí a gente tem a divisão das datas e dos conteúdos, né, então hoje, dia 11 de junho, a gente vai fazer, tinha esse acolhimento, a gente ia apresentar todos os tutores para vocês, né, mas infelizmente a sala ficou bastante cheia, que pode, né, essa sala é própria para essa capacidade, mas infelizmente não funcionou hoje. A gente espera que nos próximos encontros isso tenha se resolvido. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho o manejo de COVID, né, no pré-natal e sangramentos na gestação, tá certo? É para a gente finalizar às 11 horas. E aí, no dia de hoje, o objetivo, eu não sei se vocês ficaram sabendo como seria a metodologia, né, desse encontro que a gente vai ter hoje, mas é uma metodologia baseada na vivência de vocês, na experiência de vocês. Então, o que a gente vai trazer aqui é o que realmente vocês vêm fazendo nas unidades de saúde, para partilhar esses conhecimentos, dividir esses conhecimentos e a gente verificar um pouquinho o que é que a literatura vem apresentando, né, de possibilidades para o manejo. E aí tem os outros assuntos, né, eu vou passar aqui rapidinho. E aí, o ideal, gente, eu não sei se vocês já conheceram o ambiente mesmo da plataforma, mas a gente sempre, em todos os assuntos, a gente coloca um material, uma leitura tanto obrigatória como uma leitura complementar, para vocês estarem fazendo a leitura previamente a esses encontros, né? Então, basicamente, a gente vai ter casos clínicos, né? Então, por isso que era importante que todos iniciassem, toda vez vocês comecem, né, pontualmente, porque a gente faz a discussão, a leitura desses casos clínicos, para depois fazer esses trabalhos em grupo, e aí a gente vai sistematizar todas essas respostas para que a gente faça um debate. Então, eu não estou aqui enquanto professora, eu não estou aqui enquanto detentora do conhecimento, eu estou aqui para facilitar, eu estou aqui enquanto facilitadora de vocês, né, que a produção vai ser toda de vocês, certo? Para a gente fazer o debate final. Então, nós somos os tutores, Cleonúzia, Welita, Érica, João, Daniela e Ivna, e eu, Ananda Nascimento. Eu sou enfermeira sanitarista, estou atualmente em Petrolina, né, trabalho na educação permanente de Petrolina, e
algumas orientações, né? A gente não vai ter intervalo, então peguem a aguinha de vocês, fiquem do lado aí, porque a gente vai discutir os dois casos, consecutivo ao outro, e aí depois é que a gente vai para a parte do debate. Esse debate, na verdade, a gente tinha dividido os tutores. Então, cada tutor debate um tema. Hoje seria o Elita e Daniele que iriam debater, né, com vocês sangramento e Covid numa plenária. Como não vai funcionar, eu vou fazer esse debate com vocês, muito mais baseado no que vocês vão apresentar, discutir hoje, tá bom? E aí, eu vou fazer a leitura do caso. Como eu não estou vendo a tela do chat, eu não estou vendo mais nem o Meet aqui com vocês, então eu preciso que alguém que consiga ficar do início ao fim, leia, porque alguns não vão abrir o microfone, né? A gente entende, eu participei desse encontro em outro momento, e também no primeiro dia existe uma certa timidez em abrir a câmera, em ligar o microfone. Então, se vocês não se sentirem à vontade, mas quiserem participar, porque realmente precisa da participação, é uma metodologia ativa, então vocês podem digitar no chat, e eu peço que alguém, né, fique porque Ivna, eu creio que já saiu, Ivna precisou ajudar em outra sala, que tem mais gente, porque foi justamente a sala que ela não conseguiu entrar, então migrou para outra sala, Ivna vai fazer o suporte em outra sala. Então, eu vou precisar que alguém aqui leia o que foi escrito no chat, porque eu não vou conseguir acompanhar, tá bom? E aí, a preferência é que todo mundo esteja com as câmeras ligadas, que vocês ativem o áudio quando forem falar, mas também que vocês utilizem o chat, né? Aproveitar esse tempo de discussão, porque esse momento ele foi criado para isso, para trocar experiências, né? Vocês estão em municípios diferentes, municípios de realidades diferentes, então isso é muito bom para essa troca de experiências, para saber quando acontece situação, como é que vocês lidam com essa situação, como é que é a rede do município de vocês, o que é que a gente pode fazer quando não tem esse dispositivo na rede. Então, eu espero que vocês entendam que o objetivo daqui não é eu trazer o conhecimento, e sim a gente entender como é feito essa troca, né, de experiências baseadas nas realidades diferentes que a gente tem nos municípios da 8ª GERES, né? E aí, eu muitas vezes vou precisar controlar o tempo, tanto no sentido de se vocês não estiverem participando, eu vou estimulando, como também, se tiver muita participação, eu vou tentando, né, otimizar o tempo, porque a gente precisa finalizar tudo às 11 horas. Então, a gente vai ter aí até às 10 horas para conversar, para discutir esses temas, e aí depois a gente faz o debate final, tá bom? Então, a gente vai demorar mais ou menos, o segundo caso ele é um pouco menor que o primeiro, então eu vou tentar reorganizar, tá certo? Esse cronômetro. Aqui é só uma orientação de como é que entraria na sala, e aí eu vou parar o compartilhamento dessa tela, porque aí a gente vai para o caso propriamente dito, tá certo? Só um momentinho. Eu vou ler o caso com vocês. Se eu também estiver indo rápido, gente, vocês me avisam, tá certo? Mas tá tudo tranquilo, gente. Queria ouvir um pouquinho, eu só ouvi a Aline, e eu já conheço a Aline. Eu queria ouvir um pouquinho. Tá tudo certo com vocês? Vocês entenderam o que eu falei? Eu não quero que eu corra, porque por mais que a gente esteja atrasado um pouquinho, não é o ideal, né? Perde toda a qualidade do processo. Então, eu espero que esteja tudo certo com vocês, que vocês tenham entendido. Ótimo, perfeito, ó, vocês estão me respondendo. Então, vamos começar a discussão do caso. Eu confesso para vocês que, assim, quando acontece, né, esses problemas assim técnicos, a gente fica um pouco chateado, frustrado, nervoso,
nervoso, né? Mas eu espero que vocês estejam entendendo como é o processo, como é a metodologia, e que hoje a gente tenha uma manhã produtiva, né? Porque é o objetivo final, que seja produtivo. Então, vou trazer aqui. Se vocês quem tiver pelo celular, pode dar zoom. Eu vou aumentar um pouquinho a letra, porque eu sei que fica um pouquinho pequeno. Então, eu vou colocar aqui em 150. Verifiquem se fica bom para vocês, se vocês estão conseguindo ler. Estão conseguindo ler direitinho, gente? Ok, 150. Pronto, olha, eu ainda estou olhando para o chat, mas a partir de agora eu vou para essa tela, porque eu vou precisar escrever. Então, por favor, alguém precisa ligar o áudio para me avisar, tá bom? Então, olha, já não estou mais vendo a tela, eu estou aqui no trabalho em grupo Sangramentos na Gestação. Então, vamos lá para o caso de Fabiana, certo? Então, Fabiana, gestante, 22 anos, eu vou até pegar uma folha, porque vocês podem também trazer algumas coisas que eu possa estar anotando, não necessariamente no próprio trabalho em si, mas vamos lá. Então, Fabiana, gestante, 22 anos, gesta 2 para 0 a 1, aborto no primeiro trimestre, idade gestacional atual, 10 semanas pela DUM, procura a unidade de saúde para consulta e início do pré-natal. Iniciou há um dia sangramento vaginal tipo borra de café, sem outros sintomas associados, em pequena quantidade, 2 episódios em um período de 24 horas. Hoje, notou um pequeno sangramento sangue vivo após a micção. Está preocupada, pois sua primeira gestação terminou em um abortamento espontâneo e teme que essa também tenha o mesmo desfecho. Então, ao exame físico, corada, afebril, PA 90/60, uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, o abdômen inocente, sem alterações ou sinais de abdômen agudo, e foi feito um exame especular e foi visualizada uma pequena quantidade de secreção sanguinolenta, tipo borra de café, colo fechado. Aí, a primeira pergunta seria, o que parece ser esse caso? O que parece ser esse caso? Diagnóstico. O que é que vocês acham, assim, o que Fabiana vem apresentando? Ela está aí com 10 semanas, né, pela DUM, está tendo esses episódios de sangramento, no exame especular teve essa pequena secreção sanguinolenta, tipo borra de café, e o colo está fechado. O que parece ser? Se vocês estiverem escrevendo, eu não estou vendo. E eu realmente não dou as respostas, porque aqui não tem certo e errado. Nesse momento, eu só preciso ouvi-las. Parece ser uma ameaça de abortamento, né? A paciente está colo fechado, então não é um abortamento consumado, né? Então, é ameaça de abortamento. Ameaça de abortamento. Alguém discorda? Alguém concorda? Querem colocar outro o que parece ser esse caso? Deixa o caso para ler. Pronto. Eu posso deixar o caso no chat? Joga no chat, porque aí o pessoal fica lendo. Pronto. E aí dá para... Pronto, coloquei o caso no chat. Eu coloquei o caso, em cada perguntinha, ele repete, mas realmente, como tem a pergunta aqui, eu aumentei a letra, vocês vão visualizando no chat, então, que aí vocês vão revisando, né, o que é que tem no caso. Obrigada, Aline. Vocês tiveram alguma dúvida nesse caso?
Sentiram falta de alguma informação nesse caso? Primeiro, assim, dúvidas. Teve alguma dúvida? Foi até o exame físico lá no chat. Aí agora tem que copiar o resto. Até exame físico? Faltou essa parte aqui, né? Sim, faltou isso aí. Ótimo. Surgiu alguma dúvida? Vocês sentiram falta de alguma informação? Vocês já tiveram algum caso desse? Apareceu alguma situação dessa? Lá no chat, alguém colocou descolamento como hipótese diagnóstica. Descolamento. Descolamento de quê? Ana Paula colocou só descolamento escrito. E aí, Ana Paula? E aí, Ana Paula? Descolamento seria de quê? Ela complementou, prematuro da placenta. Prematuro da placenta. Todos concordam? Todos concordam? Alguém discorda? Acredito que poderia ser também um descolamento subcoriônico, né? Que acontece com muita frequência. Pelo menos eu recebo bastante casos assim lá na minha unidade. Subcoriônico. Começaram a falar, olha que coisa boa. Só estamos nós. Aqui nós temos enfermeiros no grupo. Sim, tem enfermeiro sim. Tem enfermeiro, tem médico, médica. Então temos enfermeiros e médicos, né? Amanda Mello colocou descolamento do saco gestacional. Descolamento do saco gestacional. E ela disse que é enfermeira. E vocês tiveram alguma dúvida nesse caso? Sentiram falta de alguma informação que seria importante para que vocês pensassem nesse diagnóstico? Na verdade, o que parece ser esse caso, né? No caso, o enfermeiro não faz o diagnóstico, mas o que parece ser? Não tiveram nenhuma dúvida? Na verdade, eu acho que faltou uma investigação melhor sobre o antecedente obstétrico dela, que ela já teve uma perda, então em que circunstâncias foi, o que aconteceu, se era o mesmo parceiro, se era uma gravidez desejada, se foi programada, se ela fez planejamento para essa gravidez, né, se fez os exames pré-concepcionais. Então, assim, para mim faltou algumas quantas informações, né? A gente tem uma mania de tratar a doença e esquecer do doente, e acaba que falta discutir mais sobre toda a situação, porque, por exemplo, ela está bem angustiada com a possibilidade de perda, mas será que essa angústia é dela, é do marido dela, é da família dela? De quem é essa angústia exatamente? Porque ela é muito jovem, né? Então, é muito comum mulheres nessa idade chegar na urgência, o médico fazer assim, ou a enfermeira, ou o técnico, enfim, dizer, não, mulher, tu é jovem, tu tem outro. E tipo, a pessoa sai com essa frustração de, poxa, ele não sabe da minha história para dizer dessa forma, né? Eu acho que o comportamento para a abordagem mesmo dependeria de algumas quantas informações aí. Vou até colocar assim, integralidade.
Eu sinto falta de informações sobre os antecedentes da própria paciente, de saúde dela. Se ela tem algum problema de saúde anterior, se ela faz uso de alguma medicação contínua, se ela tem alguma doença pré-diagnosticada, que já ajudaria bastante a entender esse caso. E mais? No chat estão perguntando, Ana Paula está perguntando se ela usa alguma medicação, se ela sofreu algum trauma. Alcimar colocou que pode ser uma alteração hormonal por conta do aumento do estrogênio. E é isso. Se sofreu algum trauma, se teve alguma situação pontual nesse momento. Então, vamos Que é lá. uma coisa bem comum, né, na nossa realidade. O pessoal, a mulher às vezes leva pancada, né, chega dizendo só uma coisa outra, mas não fala exatamente como é que foi o desenrolar disso aí, né? Então tem muito disso mesmo. Eu vou descer aqui. E aí, vocês já vivenciaram algum caso parecido? E aí, aqui eles querem saber, quando vocês vivenciaram esse caso, né? Quais foram as dificuldades e as facilidades nesse atendimento? E aí eu coloco como um todo, em relação a insumos, em relação à própria rede, em relação ao que vocês têm de acesso na própria unidade básica de saúde, o próprio atendimento, a essa integração muito profissional, qualquer tipo de dificuldade e de facilidade também. Quando vocês já vivenciaram algum caso parecido de sangramento no primeiro trimestre? Ananda, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Geralmente, quando a gente vivencia esse tipo de situação, como a gente não tem o recurso da questão da ultrassom dentro da unidade, a gente referencia ele até o Domalan, para que seja feita a ultrassom e veja realmente como está a paciente e o feto. Então, você considera como uma dificuldade, né? Ter que fazer esse encaminhamento ou uma facilidade? Não, uma facilidade. É uma ajuda que a gente tem com uma referência que a gente pode recorrer. Então, eu vou colocar assim, encaminhamento para hospital de referência Do município. do município para o UFG, né? Para a ultrassom, né? Justo. De urgência. Que bom. Isso no caso Petrolina, né? Tem alguém de outro município que não seja de Petrolina? Ananda, aqui eu sou de Lagoa Grande. No caso da gente, a gente não tem essa ultrassom todos os dias, realizada pelo município. Então, a gente solicita da paciente, se a paciente tiver condições de fazer, senão a gente encaminha para o hospital e a gente tem essa dificuldade. Inclusive, eu sou a diretora da atenção básica daqui e uma das enfermeiras da unidade acabou de colocar no chat também isso, que geralmente solicita ultrassom, que é realizada no município, para avaliar o líquido, situação da placenta, entre outros. Então, é uma dificuldade fazer esse encaminhamento, né? Uhum, em realizar essa ultrassom, assim, de urgência. Bom dia, gente. Eu sou de Cabrobó e a nossa situação é a mesma. No caso da solicitação de urgência da USG, aqui também só é feito uma vez por semana. E aí a gente teria que conversar com a paciente para ver a possibilidade de estar realizando particular. Então, realmente, é a precariedade, né, na rede. Seria assim, eu posso colocar assim, como uma rede precária para fazer esse encaminhamento? Isso, porque assim, como já há disponibilidade uma vez por semana, deveria, por exemplo, ter 2 fichas por dia
nesses casos de urgência, a gente está podendo encaminhar a gestante para fazer no mesmo dia e dar o retorno. Mais alguma dificuldade, gente, quando acontece uma situação dessa? É só relacionada mesmo à ultrassonografia obstétrica? Ananda, eu acho que nesses termos a gente deveria levar em consideração também a falta de protocolo municipal para conduzir os casos, sabe? Quando vai encaminhar, quando deve encaminhar, quando não deve, como conduzir, porque assim, às vezes a gente trabalha com, né, recursos finitos, não é uma coisa, né? Então, assim, quando a gente deve estar, de fato, referenciando um paciente numa condição dessa, com que idade gestacional, entende? Então, eu acho que essa parte também seria interessante de ser vista. É justo, só complementando, eu concordo com a Aline, porque às vezes a gente faz a referência de encaminhar até o hospital e nem sempre é realizado o que é solicitado. Às vezes a paciente recebe uma alta. Imagine que com 10 semanas é possível que ninguém faça o ultrassom dela de urgência, né? Que chegue para a paciente, a não ser que ela fosse uma mulher de 40 e tantos anos, é possível que digam, não, vamos observar, né, repouso relativo, enfim, depende muito do protocolo do município, de como vai conduzir o caso da paciente, né? Seria um protocolo municipal, perfeito. E facilidade, gente, vocês acham que quais seriam as facilidades quando acontece um caso desse? Não tem? Só mesmo Petrolina que consegue encaminhar. Vocês conseguem captar no município de vocês como é que está esse indicador de captação de gestante no primeiro trimestre, as consultas, né, para conseguir fazer essa identificação? É boa a comunicação, por exemplo, entre a equipe do enfermeiro, passar essa situação para o médico logo e conseguir resolver. Vamos lá. Então, o que seria importante? Aqui ele sempre está repetindo, viu, gente? O caso, por isso que eu estou passando. O que é importante avaliar diante de uma gestante com sangramento vaginal? Olá, bom dia. Sou a Alexandra, enfermeira do município de Petrolina. Acho que na questão, né, com relação a casos como esse de sangramento, investigar, né, quando foi que ocorreu, as características do sangramento, né, como ela já teve, investigar melhor o passado obstétrico, né, realmente, quando foi que ocorreu essa perda gestacional anterior dela, né, se é uma gravidez que foi recente, logo após a perda. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais, já eu falo. Vocês falaram na falha.
Que vocês tinham falado. Alguém colocou com relação à idade gestacional, exatamente, para a gente ter uma noção, né, de em qual trimestre está essa paciente e começar a pensar quais são as principais causas de sangramento, né, relacionada a cada trimestre, que a gente sabe que tem o sangramento da primeira metade, né, da segunda metade, e a gente já começar a associar algum deles. Associação. Vocês tinham falado também, eu não sei se foi sobre a primeira gestação por causa do abortamento, mas vocês falaram também a questão de trauma, né? Se teve algum trauma, isso foi dessa gestação que vocês tinham falado ou da gestação anterior que causou o abortamento? Acho que foi da gestação anterior, não foi? Estou só acompanhando aqui o grupo dos tutores para ver aqui se tem mais alguma informação. Tá tudo bem nos outros grupos também. Então, é importante avaliar características do sangramento, a história pregressa da primeira gestação, então, verificar como foi, né, o abortamento, quais foram as condições do abortamento. Massa. Avaliar a idade gestacional. Eu vou abrir aqui, porque meu computador está de rosca. Porque o microfone dele não é bom, aí eu prefiro conectar um que tem, porque esse aqui tem a captação... esse é para canto, essas coisas. Aí eu boto... Quando eu estava dando aula do Medicina de Família, de GO, saúde do idoso, eu botava o microfone ali, aí não precisava ficar falando, porque ele captava o som do ambiente. Aí adotei. Mais alguma coisa? Desculpa, o microfone é aberto. Veja só, eu acho que o exame especular, né? Eu não sei se foi falado assim direitinho, mas na unidade de saúde, eu acho que antes de encaminhar a paciente, tem que, de fato, fazer todo o exame direitinho. Às vezes a gente não tem o costume, né, de sangrou, encaminha para o hospital, então é sempre bom ter essa informação que foi dada no caso, assim, se o colo está aberto, se o colo está fechado, né, porque a condução é completamente diferente. Por exemplo, um colo aberto, com sangramento, com 10 semanas ou menos, a gente pode, inclusive, expectar alguns dias, né? Uma gravidez mais avançada vai ter outra conduta. A paciente com o colo fechado, de repente esse sangramento aumentou, vai ser uma coisa, se não aumentou é outra. Então, assim, eu acho que o exame físico é muito importante, inclusive no sentido de avaliar se tem corrimento, se tem alguma outra patologia, né, que possa estar justificando aquele quadro, infecção urinária. Então, existem algumas partes do exame físico ginecológico e do trato urinário que devem ser feitas antes de ser encaminhado. Perfeito. Mais alguma coisa? Todos concordam? Alguém quer acrescentar mais alguma informação? Então, vamos lá. Ele repete o caso. E aí, né, o que vocês estavam já discutindo em relação a entender qual é a idade gestacional, para saber quais são os riscos de sangramento dependendo do trimestre. Então, quais são as principais causas de sangramento vaginal no início e no final da gestação? Então, ele dividiu aqui. Quais são as principais causas no início, na primeira metade da gestação? O que causaria sangramento vaginal na primeira metade da gestação? O que poderia ser? Como foi colocado pelo próprio caso, né? Ameaça de abortamento, doença trofoblástica gestacional, acho que está incluso também, gravidez ectópica.
A Aline Matias falou aqui. Malformação também, no primeiro trimestre, pode ser uma das causas de abortamento espontâneo. Ou de sangramento, né? Infecções, processos infecciosos. Inclusive IST. Inclusive o que, Aline? IST, DST, né? Ah, sim. Ui, passei demais. Na segunda metade da gestação, já seria o quê? Esses sangramentos. Alterações hormonais, incompetência do canal, né, istmo cervical, não sei se causaria sangramento, os médicos aí me ajudem, mas eu acredito que sim também. Incompetência cervical, como foi? Descolamento de placenta, placenta prévia. Isso. Mioma. Mioma. Mais alguma coisa? Estão pensando. Ainda colocaram aqui no chat, rotura uterina. Para essa segunda metade, né? Isso. Estamos dentro do tempo, assim, que eu estou cronometrando mais ou menos 4 minutos para cada. Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai perceber que Fabiana apresenta algum sinal de alerta que necessita avaliação imediata. Tem algum, nessa história, nesse caso, tem algum sinal de alerta que necessita uma avaliação imediata? Se não, a gente só vai colocar aqui que não tem nada que necessite. Se sim, a gente vai destacar na própria história em amarelo, o que seriam esses, algum sinal ou alguns sinais que precisariam de uma avaliação imediata. Eu vou só tentar deixar o caso todo. Acho que essa história de sangue vivo, né, já chama mais uma atenção, o tipo do sangramento. Não é aquela borrinha de café pouca, né? O sangue vivo já chamou a atenção para a gente realmente fazer um especular, olhar melhor se realmente é sangue vivo, a quantidade, a característica do colo, né? Acho que chama muita atenção. Então, essa seria a característica que chama a atenção, né? O sinal de alerta aqui do caso. Tem mais algum? Vocês acham que tem mais alguma coisa? Eu estou tentando colocar.
o caso todo aqui, mas acho que é um mouse. Mais alguma coisa, gente? Mais algum sinal de alerta? Acho que sangue vivo, né? Sobre esse abortamento espontâneo, sobre o exame físico, sobre a idade gestacional, algum sinal de alerta? Se estiverem escrevendo, me ajudem. Passamos? Passo? Oi, gente. Fiquei sem... Ana Paula sinalizou aqui no chat o aborto prévio. Deixa eu ver aqui. Gestação. Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Quais recomendações devem ser dadas a paciente com risco de abortamento? Então, a gente vai colocar, ele deu algumas questões e a gente vai colocar verdadeiro e falso nessa recomendação, tá bom? Primeira recomendação, a gestante deve obrigatoriamente manter repouso, pois isso diminui o risco de evoluir para o abortamento. Vocês acham que é verdadeira ou falsa essa orientação? Lembrando que aqui não tem certo e errado. Tem as discussões. Vocês acham que essa recomendação é verdadeira ou falsa? Deve manter obrigatoriamente repouso, pois isso diminui o risco de evoluir para um abortamento, né? Se ela está com risco de abortamento. Não sei se consideraria obrigatório, mas preferencialmente, né? Que ela tivesse o repouso na medida do possível e também considerando a idade gestacional dela. A gente pode colocar dúvida também. D. Coloco dúvida por causa desse obrigatoriamente? Sim. Pronto. Vamos colocar dúvida por causa desse... Ananda, me aceita por outro canal aí, por favor, que eu estou pedindo para participar. Deixa eu pedir para a Manu, que não sou eu, não. Vou pedir agora. Porque para mim não aparece. Todos concordam na gente colocar D de dúvida por conta desse obrigatoriamente, né? Concordam? Daqui a pouco a Aline, ela vai... Eu acho que ela não respondeu ainda, mas... Deixa eu ver aqui.
Pronto, ela já visualizou. Vamos lá. Segundo, toda gestante com história de um abortamento prévio deve ser investigada e encaminhada para o pré-natal de alto risco. Toda gestante tem uma história de aborto, né? Anterior àquela gravidez. Precisa ser encaminhada para o pré-natal de alto risco? Não, nesse caso teria que avaliar a causa do abortamento anterior. A questão do tempo também do aborto. Há quanto tempo foi? Então, precisaria fazer uma avaliação, né? Não seria toda gestante que tem essa história já vai direto para o pré-natal de alto risco, não é isso? Sim, Então, essa orientação está falsa, correto? correto. Na verdade, a leitura seria um pouco diferente, assim. Com um único abortamento prévio, não é indicação de pré-natal de alto risco. Então, É isso que eu ia falar. Acho que a partir de 3, né, que começa a se investigar já outras doenças. Esqueci agora até. Mas acho que é isso. Tem uma quantidade, né, também de abortamentos. aqui ele A traz idade da paciente também influencia em encaminhar ou não. Então, vamos colocar como falsa, todos concordam? Vou entender que sim. Terceiro, o estresse pode estar associado a maior risco de abortamento. O que vocês acham? Rapaz, pode sim. Pelo menos eu lembro que na especialização que eu fiz no Dom Malan, no Resende, ele já trazia um pouco dessa parte, de fatores externos relacionados. Acho que o estresse era um dos que incluíam também. Fatores que podiam, inclusive, fatores de risco para trabalho de parto prematuro, inclusive. Então, eu acho que está relacionado também. Não como, assim, predominante, que vai causar, mas eu acho que é uma coisa que juntando com outros fatores, também podem agravar. Todos concordam? Discordam? Mas aí, no caso, considerando nessa idade gestacional, né? Eu não sei. É para esse caso. Ele considerou esse caso. Não, na verdade, seria para qualquer gestante com risco de abortamento. Qualquer paciente com risco de abortamento. Eu acho que, ele assim, abrangeu. Eu posso falar por mim, né? Porque se estresse fosse, eu não ia ter nenhum filho, ia ter 3. Mas, assim, eu penso que não é um fator determinante, não, sabe? Não nessa monta, né? De provocar um abortamento. Se falava muito, né? Tomei um susto e perdi e tal. Foi por causa do susto, da raiva. Mas eu acho que isso é um pouco de... Assim, contando uma experiência própria, eu tive um abortamento, né? Minha primeira gravidez eu perdi, e coincidentemente eu tinha levado um susto. Levei um susto e sangrei. Aí nesse dia eu já era médica, então eu digo, oxi, será que esse negócio é verdade? Mas assim, eu acho que foi coincidência, né? Já estava para perder mesmo, e aí aquela adrenalinazinha ali só foi a azeitoninha, né? A cereja do bolo. A minha mãe também tem um histórico desse, de um susto que causou abortamento. Ela abriu a privada, a bacia sanitária, e tinha um sapo do tamanho do mundo, e aí ela morre de medo de sapo, a pressão dela subiu bastante, ela ficou muito assustada, ela não conseguia se mexer, ela ficou imóvel, e aí ela teve o aborto. Histórias. E aí, o que vocês acham? Deixo verdadeiro, deixo dúvida? Vamos para a próxima. Eu vou considerar que vocês concordam com o verdadeiro. Idade materna avançada, tabagismo, obesidade são fatores associados com maior risco de abortamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro.
Todos concordam? Todas? Só mulher no meu grupo. Escreva recomendações além do repouso. O que é que a gente recomendaria para essa mulher, além do repouso? Vocês falam lá na unidade, quando acontece isso, vocês fazem o encaminhamento para ela fazer a ultrassonografia, recomendam repouso, mais alguma coisa? Abstinência sexual também, pelo menos até que se descarte, né? Realize um exame. Mais alguma recomendação que vocês fazem? Repouso, abstinência sexual. De vez em quando eu olho o celular, gente, que é o grupo. A realização dos exames laboratoriais em tempo hábil também. Realização de quê? Dos exames laboratoriais em tempo hábil, para a gente identificar se essa gestante tem algum outro problema associado. Uhum. O pessoal está falando aqui no chat, a hidratação, né? No caso, o consumo de líquidos, a analgesia para dor e a observação dos sinais de alerta. Acredito que também o uso do sulfato e do ácido, né, que são medicações que a gente já passa rotineiramente nas gestações. A questão da recomendação do repouso é muito relativa, viu? Sinceramente, eu não vejo como deixar essa paciente repousar, né? Ela não vai, obviamente, se ela é estivadora, trabalhar carregando saco de cimento. Mas o repouso, né, das atividades normais é muito relativo, é mais a abstinência sexual mesmo, porque uma gestação de 10 semanas o bebê está muito pequeno, não é exatamente uma coisa do aumento da pressão abdominal ou intrauterina, né, por conta de aumento da pressão mesmo, da pressão abdominal, né? Então, eu penso que a gente, inclusive, deve abordar com ela as possibilidades, inclusive de não evolução da gravidez, não é assustando, não, mas a gente tem que fazer a escuta qualificada e apontar para a gestante todas as possibilidades, né, e dizer a ela, olha, né, a gente, se acontecer de evoluir, né, de sangrar, vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar melhor essa próxima gravidez, mas fique tranquila que, então, a gente deve abordar a espiritualidade, inclusive, porque são aspectos que, para mim, nesse momento, a gestante está muito fragilizada. Mais importante do que conseguir ou não sustentar a gravidez é você fazer o acolhimento adequado para ela, sabe? Porque pode ser extremamente traumatizante se você botar muita expectativa e ela perder, ou se você não falar nada e ela perder. Então, assim, a gente precisa, como profissional de saúde, ter essa ciência de dar o acolhimento adequado para o paciente, né? Porque se ela estava com sangramento em borra, evoluiu para sangramento vivo, mostra uma evolução, né? Está evoluindo, o colo está fechado, mas, enfim, é um bom sinal, mas vamos ter essa serenidade em apontar a ela todas as possibilidades para evitar uma frustração maior, né? Então, fazer esse acolhimento, né, fazer essa escuta qualificada e fazer
eu queria escrever direito, assim, essa orientação, fazer uma orientação qualificada também, né? Orientar bem essa. Mais ampliada, porque, mais uma vez, né, a gente se detém muito à doença e esquece do doente. E para poder a gente trabalhar o doente, a gente precisa entender quais são as expectativas dele, isso precisa ser muito bem dialogado, e precisa também esclarecer de todas as situações, né, que pode acontecer, não é o que a gente deseja, mas tem coisas que fogem à nossa esfera de controle, né, então, inclusive essas causas, até 12 semanas, a gente pode ter perda por malformação, e aí o paciente tem que estar ciente que isso é uma forma do organismo mesmo resolver aquela situação, né? Verdade, verdade. Gente, a gente terminou, e eu gostei bastante da participação de vocês, eu espero que vocês também, dessa parte de sangramentos, e agora a gente vai entrar no outro caso, que é de Ingrid, sobre Covid, tá bom? E aí a gente tá dentro do tempo, o Covid é um pouquinho menor, pode dar mais discussão, porque tá um assunto bem recente, em algumas unidades é só o que está sendo atendido, então vamos lá. Ingrid, 23 anos, gestante de 35 semanas, procura a unidade com queixa de tosse, dor no corpo, dor de cabeça, falta de ar e calafrios. Não aferiu a temperatura. E esses sintomas têm 3 dias, né? Há 3 dias está sentindo isso. Tomou paracetamol em casa, como tinha sido orientada durante o pré-natal em casos de dor. Mas diz que os sintomas vêm piorando. Ela não está trabalhando, mas o marido é motorista de aplicativo e é o único sustento da família. Na casa mora também a primeira filha do casal, Isabela, de 4 anos, que voltou recentemente a frequentar a creche. Nos exames do pré-natal, Ingrid teve uma glicemia de jejum de 97 e vem fazendo controle de dieta. Na triagem inicial, a auxiliar de enfermagem aferiu os sinais vitais. Saturação ambiente de 94%, PA 11/70, frequência cardíaca 85, respiratória 20, uma temperatura de 36,8 e o IMC dela é 34. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios. Vou copiar o caso, como a gente tinha combinado, vou colocar aqui no chat. Ficou infrequentado, deixa eu pegar o restante, que eu acho que ele tem um frequentar, foi aonde? Frequentar a creche. Os exames. Pronto, coloquei aqui no chat. Coreme Univasso é tu, Aline, que entrou? Olhei aqui agora. Sou eu, estou tentando mudar a conta e não estou conseguindo. Tá certo. Eu levei um susto quando eu vi o Univasso, Coreme Univasso. Não, sou eu, ó. Pronto, gente. No caso de coleta de um PCR para COVID que resulte positivo. Então, foi feito, né, a coleta de PCR que resultou positivo. Quais os fatores de risco de Ingrid poderiam indicar um pior prognóstico? Ela está acima do peso, né? Também. O peso. Ela já se enquadra aí como diabetes gestacional, né? Uma glicemia de jejum 97. Diabetes gestacional. A saturação dela também, né? Aí no primeiro, na primeira avaliação. Vou mudar essa cor aqui para não ficar parecido com...
com as nossas respostas, porque peso, a diabetes gestacional, a saturação que está baixa, o que mais? Tem mais alguma coisa? Na verdade, não é só a saturação baixa, né? A saturação está em 94. Então, já é critério para internamento. A gente até 95 acompanha em casa, né? Então, a saturação em 94 já mostra um critério estabelecido, né? Ah, certo. E também eu acho que a referência dela da piora é um indício, né, que a gente deve estar atento, porque, via de regra, quem evolui bem, ele não descreve uma piora, né, gradativa. Estou me sentindo cada vez pior. E ela dizendo isso chama atenção. Mais alguma, gente? Alguma que está tipo, com dúvida? Porque todas essas vocês falaram fatores de risco que indicam pior prognóstico de certeza. Tem algum que tem uma dúvida em relação ao que o caso apresentou? A falta de ar também, que ela referiu. Gente, recebi a notícia de que a gente vai conseguir fazer a plenária final, 10 horas. Eu vou passar o link para vocês, para a plenária final, porque, como eu tinha dito, a gente tem os tutores de cada temática. Por exemplo, a minha temática vai ser, que eu vou abordar no final, vai ser saúde mental, depressão na gestação. E aí, hoje, seria outras pessoas que iam falar, então a gente vai conseguir dividir os grupos para fazer a plenária final. Então, vamos lá. Temos aí 20 minutos, ainda dá tempo. Então, vamos para a próxima. Quais são as medicações recomendadas para gestante com suspeita de COVID? Polêmico. Pois é, eu estava comentando aqui, eu não vou falar não, porque se eu falar, aí é que vai virar polêmica. Mas a gente gosta da polêmica. Não, mas a polêmica é muito polêmica mesmo. O propósito é justamente discutir. Há alguma medicação... Deus me livre de discutir tratamento precoce em grupo, Deus me livre. Mas nós não estamos falando exatamente de tratamento, né? Quais os medicamentos recomendados, né? Então, não é isso? Vamos aí, quais são aí, gente? O que é que vocês acham? Bora, gente, qualquer coisa. Não tem nenhuma medicação que a gente recomende para gestante. Lá no posto, a gente passa dipirona, paracetamol para dor de cabeça, para dor no corpo, e um antialérgico tipo loratadina, se ela tiver com muito nariz, com muita coriza, com muita congestão nasal, com muito espirro, muito... Entendeu? Loratadina. E paracetamol de pirona. Só isso aí. E bastante hidratação, se alimentar bem e observar sinais, né? Se ela estiver piorando, se sentir que está ficando cansada, se os sintomas não melhorar, ela retorna com 24 horas. Perfeito. Então, nesse caso, os medicamentos seriam de acordo com a manifestação sintomatológica São sintomáticos. A gente só passa sintomáticos.
Ninguém passa ivermectina, azitromicina, Não, nem zinco, ibuprofeno. em nenhuma situação? Não. Mais alguém? Vocês fazem essa conduta nas outras unidades? Concordam? Mas falando sério, Ananda, alguns médicos são adeptos ao tratamento precoce, outros médicos não são. O nosso município tem protocolo até hoje que autoriza a prescrição, e aí vai depender muito do profissional. Não é exatamente estabelecido a obrigatoriedade de prescrição, até porque o médico tem autonomia para fazê-la ou não. Mas eu não queria realmente entrar nessa discussão, mas dependendo da situação, a gente pode considerar segura a prescrição de algumas medicações para a gestante, mesmo que fazem parte dessas orientações de tratamento precoce. Inclusive, o corticoide nasal, né, em spray, pode ser utilizado também. Algumas vitaminas, como zinco, vitamina D, vitamina C. Então, assim, depende muito da prescrição do colega, mas a gente pode considerar outras possibilidades também, pactuado e autorizado pela gestante. Falou do nasal, é o que nasal, Aline? Corticoide nasal. Corticoide nasal. Pronto. A indicação, no caso de Ingrid que positivou, a indicação de encaminhar a Ingrid para a maternidade, para cesárea eletiva, sim ou não? Deixa eu ver se tem alguma coisa assim que complete. Não. Vocês acham que tem indicação nesse caso, com esse histórico de Ingrid ir para a cesárea? O que é que vocês acham? Nesse caso, tem indicação de cesárea? Eu acredito que ela não seria submetida a cesárea, estando saturando 94 e em vias de uma infecção, né? Eu acho que não. Agora, ela provavelmente vai ter... Bom, eu, pelo menos, creio que ela deveria ser internada, avaliar a possibilidade de intervir na maturação pulmonar fetal, não sei também, porque ela está, como disse, né, Covid é tudo muito novo, e a questão de usar o corticoide no terceiro dia de doença fica bem complicado isso aí, né? Mas vai ser, eu acho que isso aí vai depender muito da equipe médica, a avaliação do risco-benefício dela. Mas internar, eu acredito que sim. 94, saturando 94, a pessoa iria internar para fazer alguns exames, PCR de dímero, ver se ela tem algum risco de coagulopatia, enfim, se vai precisar fazer alguma medicação adicional, mas sempre em regime hospitalar. Eu acho que essa paciente não é para ir para casa, não. Mas interromper a gravidez também acredito que não. A interrupção da gravidez não, né? Mas ela deveria se internar. Todos concordam? Vou entender que sim. Então, vamos lá. Se tivesse hoje o parto, né? O parto foi hoje. Ela poderia amamentar seu bebê? Então, tem 3 alternativas aqui. A gente vai colocar verdadeiro, falso ou dúvida. Puérpera com PCR, Covid positivo, não deve amamentar até ter exame negativo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Todos concordam? Próximo. Puérpera pode receber a vacina da Covid sem nenhum risco para ela ou para o recém-nascido. Verdadeiro. Concordam todos?
Depende da vacina, né? Porque acho que da AstraZeneca tem uma recomendação, parece que para aguardar o término, eu não sei se eu estou confundindo o término do puerpério. Quem foi vacinada com a primeira, né? Acho que a segunda agora só vai fazer após o término do puerpério. Acho que eu estou confundindo, mas não, eu tenho dúvida nessa. É isso mesmo, né? Houve essa recomendação. Vacina, né? Depende da vacina? Justo. Muda esse negócio aí. Então, vamos botar dúvida? Porque vai depender, né, da vacina. Pode ser? Não tá falsa, não tá verdadeira? Depende da vacina. Puérpera que recebeu a primeira dose de vacina pode amamentar normalmente, inclusive receber a segunda dose? Sim, verdadeiro. Sim. Oxi, vou botar mais. Pessoal, terminamos dentro do tempo. Olha que maravilha. Eu vou passar agora no chat o link que a gente vai para a plenária para discutir todas essas respostas. Eu não sei se vocês foram percebendo, mas toda vez tinha uma linhazinha, tipo copiando e colando o que eu estava escrevendo. Então a gente vai, deixa eu só descobrir qual é o link. Só um momento. Para ver qual é o link da plenária da gente. Só um momento. Esse grupo da tutora Welita Nanda e Cleo vai para a sala da... Pronto, deixa eu só copiar aqui. Só um momento, viu, gente? Gente, eu coloquei agora um link que vocês vão sair dessa sala e vão para essa sala aqui do Meet, tá bom? Combinado? Tá todo mundo vendo o link que eu postei? Sim. Pronto. Entrem agora nesse daqui que vai ser o da discussão da plenária. Eu vou sair também aqui da sala e a gente vai para lá, nos encontramos lá.
Olá, bom dia. Vocês podem ir solicitando o acesso para a nova sala, que já estão aceitando, tá? O acesso para a plenária, ok?